Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Espírito. Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui hoje para partilhar a palavra do Senhor. Na semana passada não pude vir, mas fiquei com saudade de vocês. Eu não gosto de faltar, porque é uma alegria poder estar aqui toda segunda-feira. Quando acontece alguma coisa que a gente não poder vir, a gente sente mesmo. Mas que bom estarmos de novo juntos, né? Hoje nós vamos partilhar uma palavra que está no Antigo Testamento. Logo depois de Jeremias, chama Lamentações. Lamentações, fica depois de Isaías, aí vem Jeremias e antes de Baruque. Acho que todos me conhecem, né? Hoje todos aqui já tem um tempo de caminhada. Então, mas é uma alegria poder servir nessa comunidade. Já tem algum tempo que eu frequento essa comunidade e me sinto feliz de poder me colocar a serviço do Senhor Jesus. Todos encontraram? Lamentações, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Amém ou misericórdia? Amém? Aqui o título da pastoral diz assim: quarta lamentação, está cumprida a pena. Ai, como ouro puro perdeu o brilho. Esparramaram-se as pedras sagradas pelas esquinas das ruas. Os nobres filhos de Sião, que valiam seu peso em ouro, são agora tratados como potes de barro, trabalho de oleiro. Até os lobos dão o peito para amamentar os filhotes. Só esta cidade é mãe desalmada, como avestruz do deserto. De sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças pedem pão e ninguém lhes dá. Os que comiam coisas finas estão caindo de fome pelas ruas. Quem cresceu vestido de púrpura está encolhido no lixo. O pecado desta cidade foi de certo maior que o de Sodoma, pois Sodoma foi destruída de uma vez, sem ninguém agredi-la. Seus jovens eram mais limpos que a neve, mais brancos que o leite, eram mais rosados que o coral, com veias de azul safira.
Hoje estão mais pretos que o carvão, e na rua ninguém os reconhece. A pele enrugada sobre os ossos seca como lenha. Mas felizes os que morreram pela espada do que os mortos pela fome. Aqueles foram apunhalados e perderam sangue. Estes caíram por falta de alimento. As mãos de mulheres delicadas cozinham seus próprios filhos. São eles os alimentos delas na ruína da capital do meu povo. Javé liberou o seu ódio, derramou a sua ira. Em Sião acendeu uma fogueira que devora até os alicerces. Mas nunca os reis da terra ou qualquer cidadão acreditariam que um inimigo ou o invasor pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Foi pelos erros dos profetas e pelos crimes dos sacerdotes que derramaram sangue inocente dentro da cidade. Vagavam como cegos pelas ruas, cobertos de sangue. Ninguém podia tocar em suas roupas. Para trás, gritavam, estou impuro. Para trás, não me toquem. Iam errantes como fugitivos que não recebem asilo. Javé os espalhou e já não cuida deles. Não há mais respeito para o sacerdote, nem compaixão com os velhos. Nossos olhos se consomem, em vão esperando por socorro. Esperamos vigilantes um povo incapaz de salvar. Sem parar, sondavam os nossos passos. Já nem andávamos pelas praças. Chegava o nosso fim, o termo de nossos dias. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águas do céu. Sobre os montes corriam atrás de nós e punham armadilhas no deserto. O ungido de Javé, nosso alento, caiu preso na armadilha. Dele dizíamos, à sua sombra viveremos entre os povos. Vibre de alegria e faça festa, capital de Edom, que habita em Uz, pois você também terá o seu cálice, se embriagará e ficará nua. Está cumprida a sua pena, capital de Sião. Você não continuará no exílio. Ele castigará a sua falta, capital de Edom, e seu pecado aparecerá. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então essa palavra é um pouco difícil para a gente entender, porque Jeremias foi um grande profeta, né? Quando ele foi chamado, ele era muito jovem, e ele mesmo questionou Deus. Ele disse, mas eu sou muito jovem. Vamos voltar lá no capítulo 1 de Jeremias, que fica antes desse livro. Capítulo 1 de Jeremias. Eu vou ler só um pedacinho, que é a vocação de Jeremias. É o capítulo 1, versículo 4. Se não quiserem pegar, é só ouvir mesmo. Vocação de Jeremias. Recebi a palavra de Javé que me dizia, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse, não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu o mandar, e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse, veja, estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço você sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar.
Então essa passagem é muito importante nós sempre lermos, porque fala da vocação de Jeremias e fala da nossa vocação também. Todos nós somos chamados a ser profetas. Então ele diz: antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. E ele encoraja Jeremias a ir aonde for preciso. Então, voltando na palavra de hoje, então Jeremias, ao longo da vida dele, ele sofreu muito, porque ele tinha que anunciar essa salvação para o povo, e muitas vezes ele era criticado. Então, por isso que tem esse livro das Lamentações, que é quando ele já não está aguentando mais, né? Mas sempre ele volta a esse primeiro amor, que é quando ele foi chamado para ser profeta das nações. Aqui no resumo do livro das Lamentações, diz assim: as lamentações são usadas na liturgia por ocasião da Semana Santa para celebrar a paixão de Cristo, fonte de esperança para o mundo. A tradição popular conservou durante a procissão de Sexta-feira Santa, no canto da Verônica, um trecho das Lamentações, posto na boca de Jesus. Vocês todos que passam pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor? Ele pergunta: haverá dor semelhante à minha dor? Então, Jeremias, ele sofreu muito para anunciar a palavra, mas aqui nós temos também uma esperança. Apesar de todo o sofrimento, ele está lamentando pela cidade, né, que tanto problema tem, igual nós também hoje em Cuiabá, nós estamos sofrendo com essas obras, né? Então nós também precisamos sempre interceder pela nossa cidade, pelo povo. Em vez de às vezes reclamarmos, vamos orarmos mais, vamos pedir a Deus, né, por tudo, por quem está trabalhando, pelos governantes, por quem está administrando, né? Então, aqui, desde quarta-feira, quando saiu essa palavra, eu fiquei assim, sempre voltava nela lá em casa, tentando assim encontrar, né, o que eu poderia falar. Eu nem sabia que eu viria aqui hoje, porque era um pregador que era para vir e não veio, não sabemos o motivo. Mas quando no início, desde o início, foi conduzido para essa nossa volta, para nós renovarmos, como cantamos, renova-me, Senhor. Então, é isso que nós precisamos pedir sempre a Deus, para nos renovar, para nos capacitar, porque por nós mesmos nós não somos nada. Deixa eu ver aqui mais. Aqui no 17 diz assim: nossos olhos se consomem em vão, esperando por socorro. Esperamos vigilantes um povo incapaz de salvar. Então, nós muitas vezes ficamos assim também, né? Desesperançosos. Achamos que não conseguimos passar por alguma dificuldade que estamos passando, mas Deus, Ele é fiel. Ele sempre nos vê como nós somos. E no 21, o profeta já está mais assim esperançoso. Ele diz: vibre de alegria e faça a festa, capital de Edom, que habita em Uz, pois você também terá o seu cálice, se embriagará e ficará nua. Então não existe também, que eu quero dizer hoje, é que não existe salvação sem a cruz, né? Precisamos amar a cruz, porque Jesus deu-nos um grande exemplo. Ele morreu por nós. Então, precisamos estar sempre buscando nos aproximarmos cada vez mais de Deus, da sua palavra. Não podemos ficar um dia sem ler a palavra, sem meditar essa palavra, porque é ela que nos dá força.
ela que nos consola. Aqui no rodapé diz assim: ainda sob o impacto da catástrofe, o autor mostra um novo quadro da ruína dramática de Jerusalém. Contudo, a esperança começa a despontar. Javé realizou o dia da sua ira e agora se aproxima o tempo da graça. Então vamos ficar hoje com essa esperança de que, por mais difícil que seja o nosso problema, Deus, Ele está no controle, Ele tudo pode. Basta que nós confiemos na Sua palavra, que nós possamos a cada dia mais nos aproximarmos, ser fiéis ao chamado, assim como Jeremias foi fiel ao seu chamado. E vamos ficar de pé então, agradecer a Deus por esse dia de hoje, por tudo que nós aprendemos hoje, por esta oração que recebemos, foi muito bom receber essa oração vinda dos homens, né? Embora poucos, mas é Deus que tudo faz.